que eu tenho certeza que nessa noite nós vamos aprender muito mais ainda através da sua vida. Amém? Amém. Boa noite a todas. Para mim é uma honra estar aqui. Eu espero trazer um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo dos anos, tanto na área da terapia quanto da fé. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um pouquinho. Só um minutinho aqui. Aqui. Tá todo mundo vendo? Eu sim. Tá. Então, o tema de hoje é como a terapia e a fé caminham juntas, né? Vamos falar um pouquinho das duas coisas, que eu acredito que as duas, sim, elas se completam, né? Então, eu gostaria de começar com vocês, me apresentando, né? Meu nome é Deia Flauzino, eu sou mentora na saúde emocional, terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo, e faço terapias integrativas e complementares. E eu ajudo mulheres a transformar as suas dores emocionais em força interior, para que elas possam conquistar seus objetivos. E eu espero que essa noite eu consiga passar um pouquinho daquilo que eu acredito e da palavra também para todas vocês. Eu gostaria de deixar aqui aberto se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação, que vocês anotem e no final daí a gente pode conversar sobre o assunto, combinado? Então vamos lá. Eu trouxe uma dinâmica para a gente começar, que para dar uma leveza, né, maior ao nosso à nossa palestra. Eu não sei se todo mundo, eu não consigo visualizar todo mundo, então eu não sei se todo mundo tem algum objeto aí, uma garrafinha. Pode ser uma garrafinha de água, eu tenho a minha aqui, ó. Ou se não tiver nada, pode ser só com a mão mesmo, um copo, isso. Qualquer coisa assim. Então eu vou pedir para vocês segurarem e esticarem as mãos e ficarem segurando um pouquinho. O copo ou a garrafinha. Se não tiver nada, pode ser só a mão mesmo, tá, gente? E daí eu vou pedir para vocês que vocês imaginem que esse objeto que vocês estão segurando, ele representa um problema ou uma dor emocional que você carrega há muito tempo. No começo parece fácil, né? A gente ficar segurando assim. Mas se você ficar segurando ele muito tempo, ele vai pesar, ele vai doer, o teu braço vai cansar, né? Aí qual a opção que nós temos? Ou nós largamos, ou nós também podemos pedir ajuda. Pode largar, tá, gente? É, porque na vida também é assim, nós carregamos dores, medos, traumas, e no início achamos que conseguimos sozinhos, mas com o tempo isso nos desgasta. Então, eu quero trazer com isso para vocês que a terapia, ela nos ajuda a entender esse peso e lidar com ele, enquanto a fé, ela nos fortalece para entregá-los a Deus e nos seguirmos mais leve. Eu quis trazer com isso para vocês perceberem como a fé e a terapia, elas se complementam. E para a gente dar início aqui com mais leveza, né? Vou continuando aqui. Então, hoje, nós vemos muitas pessoas. Eu trouxe aqui o âmbito da igreja, porque é sobre o que a gente está falando. E eu não estou falando aqui, quando eu falo de fé, eu não estou falando de religião, vou deixar bem claro isso. Não é sobre nenhuma religião, é sobre a nossa fé mesmo, aquilo que nós acreditamos, né? Cada um tem a sua crença, tem a sua fé.
Então, deixar isso bem claro para vocês. Mas hoje nós vemos muitas pessoas, principalmente mulheres, doentes emocionalmente dentro das igrejas, por medo, por vergonha de buscar ajuda profissional. Eu aprendi que nós não conseguimos ter fé com plenitude quando estamos mergulhadas na dor, na mágoa, na raiva, ou também algumas crenças limitantes. Nesses momentos, a gente não consegue ter plena consciência das nossas ações e das nossas reações. Agimos pelo sentimento que estamos mergulhados naquele momento. Então, quando nós estamos em padrões de pensamentos negativos, que geralmente ele vem acompanhado depois de um trauma ou de vários traumas, a gente mergulha em padrões de pensamentos negativos. E eu acredito que quando a gente entra nesses padrões de pensamentos negativos, a gente não consegue exercer a nossa fé com plenitude. Não que a nossa fé diminua, não é isso, mas é que os nossos pensamentos estão tão conturbados e cheios de coisas negativas e ruins que a gente não consegue entrar nessa fé, nesse pleno que é o de Deus, né? Mas ao longo eu vou falando mais sobre isso. E agora eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu tenho 47 anos, sou casada há 5 anos com meu marido, hoje. Sou proprietária, junto com ele, do Bocão Lanches, aqui em Criciúma. Não sei se todas são daqui, né? Então, daqui de Criciúma. Mas, antes disso, eu fui casada por 22 anos. Eu tive 2 filhos, que hoje um tem 18 anos e o outro tem 26 anos, que são bênçãos de Deus na minha vida. E como todo casamento, todo início de casamento, de relacionamento, é tudo promissor, né? Eu tive um relacionamento onde nós construímos muitas coisas juntos ao longo do tempo. A gente formou uma família linda, maravilhosa. E chegou um determinado momento que as coisas começaram a mudar. Talvez hoje, olhando para trás, né, eu não tenha percebido ou dado atenção aos sinais, porque todos nós damos sinais, do nosso comportamento, do caráter, da forma como a gente trata as pessoas. A gente, às vezes, é que não percebe. E nesse momento, quando começou a desandar, vamos dizer assim, foi quando o álcool começou a fazer parte da rotina do meu marido, do meu ex-marido, né? Do pai dos meus filhos. E junto com o álcool, veio muitas drogas, conflitos, intolerância, a escassez, né? Até que teve traição. Então, quando ele me traiu, imagina, eu conheci ele com 15 anos. A gente casou com 17, eu tinha 17 anos, nós temos, né, a mesma idade. E, e ele era para mim o meu porto seguro, era, sabe, a pessoa que eu mais confiava. Sabe quando acontece qualquer coisa, a primeira pessoa que tu pensa em contar, a primeira pessoa era ele, era tudo para mim. Eu casei muito nova e eu tive o meu primeiro filho com 21 anos. Então, quando ele me traiu, eu perdi o meu chão, eu perdi a minha, sabe? Eu fui num lugar que eu era totalmente escuro para mim. Eu decidi me separar nesse momento. Mas mesmo eu saindo de uma relação marcada por sofrimento emocional, psicológico, eu não consegui me manter separada. Eu resolvi perdoar e voltar, tentar manter a minha família unida, pois eu acreditava muito na importância da família, ainda acredito, né? Eu acho que a família é o nosso primeiro ministério.
mas também eu entendi, quer dizer, hoje eu entendo, né? Na época eu não entendia, que nós não podemos permanecer em um relacionamento marcado por agressões, alcoolismo e traições. É muito difícil tu sair dessa situação, mesmo a gente tendo conhecimento, a gente se prende muito a muitas coisas, né? Não só ao relacionamento em si, mas muitas outras coisas, a família, do meu lado, do lado dele, enfim. E eu decidi voltar e eu permaneci mais 4 anos casada, tentando, porque eu queria muito manter a minha família. Era, para mim, a minha família era a coisa mais importante, né? Só que esses 4 anos foram ainda mais difíceis para mim, pois aí não tinha mais confiança, nem respeito. O pedido de perdão dele não veio com mudança, não veio acompanhado de mudança de atitude, sabe? Pelo contrário, ele ainda veio mais arrogante, mais prepotente, o que minou o meu coração e a minha alma. E nesse momento eu fui adoecendo, adoecendo emocionalmente. E eu cheguei num ponto em que eu não sabia mais para onde ir, eu não tinha clareza nos meus pensamentos e nem nos meus sentimentos, eu não sabia o que fazer, na verdade, né? De um lado eu tinha a minha fé, a minha crença na família, do outro, a consciência de que estamos aqui para viver com dignidade, amar e ser amado, respeitar e ser respeitados. E o casamento é uma construção conjunta. E lutar sozinha já não fazia mais sentido para mim. E naquele momento eu decidi me separar novamente, daí foi definitivo. Hoje, com conhecimento, um pouquinho de conhecimento que eu tenho, eu sei que naquela época eu lutei com as armas erradas. Hoje eu tenho esse entendimento. Eu não tinha conhecimento da espiritualidade, eu não tinha conhecimento. Eu orava, eu pedia para Deus, sabe? Mas eu não tinha o conhecimento de lutar da forma certa, que é orando, jejuando, pedindo, né, intercedendo espiritualmente. Eu não tinha esse conhecimento, então eu lutei com as armas que eu tinha e com o conhecimento que eu tinha naquela época. E talvez por isso eu perdi a batalha. E por muito tempo eu me culpei por isso. Mas hoje eu também entendo que eu tive que passar por tudo aquilo ali para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Talvez se eu não tivesse passado por tudo aquilo, hoje eu não teria nem a metade da fé e da compreensão que eu tenho sobre a palavra, sobre o quanto Deus é tudo na nossa vida. Eu amadureci emocionalmente e espiritualmente. E eu fui buscar ajuda. Sim, fui buscar ajuda profissional. Pois eu estava num estado emocional muito crítico. E eu tinha consciência que eu não conseguiria sair daquela situação sozinha. Eu não tinha como tomar uma decisão conscientemente, sabe? A minha fé continuava lá, mas eu estava presa a padrões de pensamentos negativos sobre mim e sobre a minha vida. E com apoio profissional, aos poucos, eu fui ganhando clareza sobre o que eu queria e também sobre o que eu não queria mais na minha vida. Passei a enxergar as situações de uma nova forma, um novo ângulo.
E aí, aos poucos, eu retomei a minha autoestima, a minha esperança, a minha alegria de viver, e ao mesmo tempo eu fortaleci a minha fé, porque eu fui em busca disso, né? Não só da ajuda profissional na área da saúde emocional, mas também na minha espiritualidade. Eu quero dizer para vocês que com tudo isso, eu aprendi que a terapia, ela nos dá ferramentas para lidar com os nossos traumas, com as nossas emoções, com padrões de comportamentos. E com isso, a gente fortalece a nossa fé, desenvolve a nossa resiliência e nos conectamos de forma mais profunda com Deus. Eu acredito que quando a gente começa a entender, olhar para dentro da gente mesmo e nos buscar de verdade, entender os nossos padrões de comportamento, o que nos causa dor, o que nos causa isso, o que nos causa aquilo, a gente consegue ter muito mais clareza, né? E correr atrás realmente daquilo que Deus tem para a nossa vida, que é sempre perfeito e agradável, tudo que Ele tem para nós. E está dentro da gente, é só a gente buscar. Esse é um pouquinho, um pedacinho da minha história, e eu vou dar continuidade aqui agora, falando para vocês sobre a minha terapia. O que é a TRG? TRG é a terapia de reprocessamento generativo. Ela tem uma abordagem terapêutica profunda e ela ajuda a ressignificar memórias, emoções e padrões limitantes. Ela traz mais leveza e equilíbrio para a vida. Ela é diferente das outras terapias porque a TRG ela trabalha no nível do nosso inconsciente. Ela acessa a raiz dos problemas de forma eficaz e transformadora. Ela é uma terapia breve e é focada em resultados, usando os protocolos específicos que foram testados e aprovados cientificamente, tá? Eu quero trazer para vocês uma analogia simples, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, tá? Imagina que a nossa mente, ela é um computador. Com o tempo de uso desse computador, alguns arquivos, eles vão se comprometendo, né? Às vezes começa a travar, não liga, enfim, vão ficando comprometidos. A TRG, a terapia de reprocessamento generativo, ela funciona como uma ferramenta de reprogramação, ajudando a corrigir esses arquivos e a permitir que a sua vida flua melhor, com mais leveza e mais clareza, certo? Ela usa protocolos específicos. São 5 protocolos: cronológico, somático, temático, o futuro e a potencialização. Esses protocolos, eles ajudam a acessar e compreender. Eles transformam as nossas memórias e emoções negativas. Durante uma sessão, usamos técnicas que ativam o processamento natural do nosso cérebro, permitindo que experiências difíceis sejam processadas. Então, como é que funciona? Cronológico, somático, temático, futuro e potencialização. Então, cronológico, a gente trabalha cronologicamente, isso quer dizer o quê? Que desde que a gente nasceu até a idade atual, hoje, né? Uma pessoa de 40 anos, a gente vai começar a trabalhar lá desde o primeiro ano, em fases, né? Dividindo, e toda fase a gente vai trabalhando e reprocessando memórias que ao longo da vida a gente vai ficando ali, né? Junto com o cronológico, a gente trabalha o somático. O somático, ele é o quê? São registros físicos causados pelas nossas dores emocionais. Então, quando eu estou trabalhando o cronológico com uma cliente,
Ao mesmo tempo, às vezes, quando ela está reprocessando uma memória, um trauma, tipo lá da infância, aconteceu alguma coisa, uma perda, perdeu a mãe, perdeu o pai, ou foi abusado, enfim, independente da memória, o que que acontece? Na grande maioria das vezes, a cliente, ela somatiza essa dor emocional no corpo, com algum aspecto físico, uma dor de cabeça forte, um enjoo, uma dor no peito. Tem clientes que às vezes têm crise de asma, ela não consegue respirar. Então, isso está ligado com o trauma que ela teve na infância. Então, a gente trabalha o cronológico e, junto com o cronológico, o somático, que são esses registros físicos que acontecem no corpo. Depois que acabamos todo o cronológico e o somático junto, a gente vai para o temático. O temático, a gente vai trabalhar o quê? Traumas individualmente. Durante o cronológico e o somático, eu vou anotando, né? Por exemplo, a pessoa tem medo de dirigir, ou ela tem crises de ansiedade, enfim, qualquer trauma individual, né? E daí a gente vai trabalhar isso individualmente, um a um, né? Para acessar esses processos dentro do nosso inconsciente. Futuro e potencialização. Então, todo esse processo que a gente faz no temático, a gente faz no passado, né? As dores que ela teve no passado. Porém, depois a gente pega todos esses traumas e também joga para o futuro. Então, tem muita gente que tem medo, por exemplo, de morrer, tem medo de perder um filho, tem medo, vários medos, né? Porque eu acredito que o medo, ele é um dos piores e é o que desencadeia todos os outros transtornos, né? Então, a gente vai trabalhar todos esses problemas no futuro também. A partir do momento que a gente zerou todas as coisas negativas do passado para melhorar o teu presente e também do futuro para melhorar o teu presente. A gente faz o quê? A gente trabalha os pontos positivos, os teus sonhos, aquilo que tu quer para a tua vida, para os teus filhos, enfim, todos os pontos positivos, que é a potencialização. E dentro disso ajuda o quê? Ajuda a transformar algumas crenças negativas que vêm enraizadas, né? Que vêm de gerações em gerações, enraizadas dentro da gente. E elas nos impedem de crescer. E também ajuda a ensinar o cliente a utilizar algumas técnicas no dia a dia mesmo, para ela manter os benefícios da terapia durante o dia a dia dela, certo? Então, eu vou falar aqui para vocês uma coisa que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Quantas vezes você já sentiu que certos problemas se repetem na sua vida? Como um ciclo. Isso acontece porque o cérebro armazena memórias emocionais que influenciam nossas escolhas. E a TRG, ela atua exatamente nesses registros. Ela libera padrões negativos e permite que a mudança aconteça de verdade. Um exemplo de um problema que se repete, que é um ciclo, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, é quando a mulher fala assim, eu tenho dedo podre, né? Eu só entro em relacionamentos abusivos, ou o cara bate, enfim, ela entra naquele ciclo ali, sai de um relacionamento e entra em outro e nada muda. Por quê? Porque provavelmente ela teve algum problema que está lá registrado referente a isso no inconsciente dela, é óbvio que isso é a nível inconsciente, ninguém vai entrar num relacionamento com alguém que sabe que, né, é a nível de inconsciente mesmo. O nosso inconsciente, ele faz isso, ele traz o mesmo problema
para que a gente possa resolver ele dentro da gente. Imagina quando a gente está na escola e a gente reprova em uma matéria. A gente tem que refazer para poder passar de ano. É mais ou menos isso que o nosso inconsciente faz com a gente. Mas ao longo aqui eu vou explicando melhor para vocês, tá? Agora eu vou falar sobre o inconsciente, que é basicamente esse exemplo que eu dei para vocês. Imagina que o nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes, basicamente, tá? Atrás, ele é o nosso inconsciente, no meio são as nossas emoções, e na frente, que é o nosso consciente, que é aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Então, o nosso inconsciente, ele é o somatório de tudo que nós vivemos e aprendemos ao longo da nossa vida. Ele registra tudo, o tempo inteiro, e ele é responsável por praticamente 90% dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E ele tem basicamente 3 regras. Ele é atemporal, ele busca sempre a felicidade e ele tem compulsão à repetição, que foi o que eu falei anteriormente, né? Então, o que que é isso? Ele é atemporal. O nosso inconsciente, ele registra tudo o tempo inteiro. Então, desde que nós nascemos, imagina assim, nós nascemos, ele vem limpinho, né? Uma criança, ela não tem nenhuma emoção assim que nasce. Ela vai aprendendo a sorrir, a ficar feliz, a ficar triste. E como ela aprende isso? Nos primeiros anos de vida, ela aprende observando as pessoas com quem ela convive, né? Então, isso tudo vai ficando armazenado no nosso inconsciente, tanto as coisas boas quanto as coisas negativas. Fica tudo registrado. Imagina que ele registra cor, cheiro, tudo fica registrado nele, certo? E ele é atemporal. O que que é atemporal? Para ele não tem nem passado e nem futuro. É tudo no presente. Então, um exemplo para vocês. Ele não tem passado e nem futuro, né? É tudo aqui e agora. Então, tudo que tu tá vivendo hoje, quando tu assiste um filme, por exemplo, que tu te emociona, provavelmente é porque tu tem um registro no teu inconsciente e ele ligou essa cena ou essa música, enfim, o que tu tá assistindo com aquele registro e te causou essa emoção. E isso serve também para as coisas negativas, né? Então, tu imagina assim, eu tenho 15 anos e eu tô andando numa rua escura à noite. E de repente eu sou assaltada. Isso é uma metáfora, tá, gente? Eu sou assaltada. E naquele momento que eu sou assaltada, imagina, eu fico em pânico, né? Eu entro em desespero. Pelo menos eu entraria, né? E, enfim. E, e ali naquele momento, o meu inconsciente registrou toda aquela cena do assalto, uma rua escura à noite, as luzes, a polícia, enfim, tudo que aconteceu ali está registrado. Passa-se os anos, eu nem lembro mais daquele assalto, porém, um dia eu tô lá passeando com meu marido, eu entro numa rua escura à noite. Quando eu entro naquela rua escura à noite, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um gatilho no meu inconsciente, dizendo que eu estou em perigo. Porque para ele é como se eu tivesse vivendo aquele momento novamente, para o meu inconsciente. Então, o que que ele faz? Ele dispara uma descarga de adrenalina ou de cortisol, ou os dois juntos, no meu corpo. E isso faz com que eu tenha o quê? Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, enfim. E muitas das vezes a gente entra nesse processo, numa crise de pânico ou de ansiedade, ou, enfim, qualquer situação que a gente. E a gente nem sabe por quê.
Porque tu não vai ligar que entrou numa rua escura à noite com o teu marido, e tu não vai ligar com um processo que aconteceu há tantos anos atrás. Tu não vai fazer essa ligação conscientemente, entende? Então, por isso nós somos as nossas atitudes hoje, as nossas ações hoje, elas são, sim, vem tudo do nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele determina os registros, na verdade, né? Todas as nossas ações. Então, se eu quero hoje aprender a estar mais tranquila, a ter mais clareza, o que que eu posso fazer para ter isso? Eu tenho que entender que eu tenho que estar no presente, porque eu só sofro porque ou eu estou no passado ou eu estou no futuro. Se eu me trago para o presente, o aqui e agora, a minha mente vai estar consciente, não inconsciente. Então eu vou estar sendo movida pela minha consciência, porque eu estou no presente. Isso não é fácil, mas é possível sim, com muita técnica, muita treino também, tá? Então é isso, ele registra tudo, ele é atemporal e ele busca sempre a nossa felicidade. Ele quer sempre nos fazer feliz, em qualquer situação. Só que, quando a gente entra em padrões de pensamentos negativos, a gente gera sentimentos ruins, né? A gente fica triste, fica limitada, sem propósito. E geralmente isso acontece porque existe um trauma registrado no nosso inconsciente, entende? Então, essa busca pela felicidade do nosso inconsciente, ela fica meio que distorcida. Aí o que que ele faz? Ele entra em compulsão à repetição, que foi o que eu falei anteriormente, né? A gente tem um problema que não foi resolvido, ele tende a se repetir o mesmo padrão e faz a gente reviver situações parecidas com aquilo, até que a gente resolva essa situação ou esse problema dentro da gente. Isso também traz, tipo assim, ó, quando a gente ficar grávida, por exemplo, a gente começa a ver toda mulher tá grávida, né? Não sei se vocês já aconteceu isso, né? Mas eu acredito que sim, porque é uma coisa que o nosso inconsciente traz para a gente, não só do lado negativo, mas também do lado positivo. Eu vou lá e compro um carro novo. Eu começo a ver esse carro em tudo que é lugar, né? Então, isso são padrões do nosso inconsciente trazendo para o nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho, né? Então, agora eu vou trazer para vocês um pouquinho de quais são os benefícios da terapia e também da fé. A terapia, ela transforma a vida de uma pessoa, pois ela vai direto na raiz do problema. E ela permite uma mudança real. Com a terapia, desculpa, com a terapia é possível. A gente supera os nossos traumas e os nossos medos, né? Reduz a nossa ansiedade, o estresse, melhora a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E também ela quebra padrões repetitivos de sofrimento, que foi o que eu falei anteriormente, né? Ela resgata a alegria e o equilíbrio emocional. Então, quando a gente começa a entender o funcionamento do nosso cérebro, como a gente funciona, a gente começa a usar isso a nosso favor, né? A usar essas ferramentas para nos beneficiar. Porque se a gente não tem conhecimento disso, a gente vai levando, né? Mas se a partir do momento que eu entendo que tudo que eu vejo
que eu assisto na TV, as músicas que eu ouço, enfim, tudo isso pode gerar em mim um padrão de comportamento negativo devido aos traumas que eu tive ao longo da minha vida, eu posso mudar isso. E com isso, eu quebro muitos padrões de sofrimentos que vêm se repetindo na minha vida, né? Já a fé, ela nos fortalece, ela nos permite entregar as nossas dores a Deus. Quando a gente tem essa clareza, a gente consegue se conectar melhor. Isso é uma opinião minha, né, pessoal, uma vivência minha, né, pessoal. Quando tu sai da dor, tu consegue ter essa conexão melhor com o teu lado espiritual, com Deus, com o Espírito Santo, né? Porque a gente fica mais leve, a gente fica mais plena quando a gente tira as dores da gente. A terapia, ela nos ajuda a compreender, processar e liberar aquilo que nos impede de viver plenamente. Foi o que eu falei, né? Enquanto a fé, ela nos guia. A terapia é uma ferramenta que permite que essa transformação aconteça de forma concreta e profunda. A fé, ela nos traz propósito, resiliência, é uma conexão profunda com Deus. Já a terapia, ela nos fornece ferramentas para lidar com os nossos traumas, com as nossas emoções e padrões de comportamento. Então, eu acredito muito que as duas coisas, elas caminham juntas. Como eu falei lá no início, hoje dentro das igrejas, não só dentro das igrejas, em muitos lugares, né? Principalmente as mulheres, porque a carga emocional sobre nós, mulheres, ela é muito forte, né? Padrões muito antigos também em cima da gente. Então, e a gente, às vezes, talvez dentro das igrejas, a gente se sinta menos à vontade, vamos dizer assim, para procurar ajuda. Porque a gente acredita que Deus possa nos curar, e Ele pode, realmente Ele pode, só Ele pode. Mas quando nós não conseguimos nem ter clareza daquilo que nós queremos, como que podemos pedir isso para Deus? Entende? Fica mais difícil, fica mais pesado. E não podemos nos permitir ter vergonha de procurar ajuda. Porque sentar na frente de alguém que a gente não conhece e abrir a nossa vida é um ato de muita coragem. É muito corajoso a gente fazer isso. E procurar uma ajuda profissional, ela quando nós estamos nesse momento, tem que ser uma ajuda profissional. Porque a ajuda profissional, ela vai te dar ferramentas para lidar com a situação que tu está vivendo naquele momento. E junto com isso, tu pode trabalhar também a tua fé. Porque o processo vai ser mais rápido, o processo vai ser melhor, o processo vai ser bem melhor, sabe? Porque se eu acredito em Deus, né? E eu busco ajuda profissional porque eu não estou conseguindo sair de um padrão de pensamento ou de uma depressão ou de uma ansiedade, fora que todos esses problemas emocionais, eles nos causam problemas físicos. Eu passei um ano nesse período que eu estava ali entre o término do meu casamento,
Depois que eu me separei, eu passei um ano com crises de pneumonia. Eu tive de 3 a 4 pneumonias recorrentes, eu melhorava e voltava, e isso tudo era emocional. Era devido a não estar conseguindo lidar com as minhas emoções, porque ela chega num ponto que ela transborda, e daí a gente não consegue sair daquilo sozinhos. Então, procurar ajuda profissional não é porque eu não tinha fé, não é falta de Deus, não é falta de fé, é porque eu não conseguia sair daquilo sozinha. E quando eu consegui buscar ajuda profissional, eu consegui ao mesmo tempo restabelecer a minha conexão com Deus, restabelecer, fortalecer a minha fé, porque tudo fica mais claro e mais leve. Então, é sobre isso. É a gente entender que Deus ele tem todo o poder e é tudo para nós. Mas nós não sabemos usar esse poder. Nós é que não sabemos. Ele nos capacita todos os dias para sermos melhores. Mas se a gente não for atrás, eu posso, eu vou orar e pedir para Deus para me tirar 10 numa prova, mas se eu não estudar, não tem como eu tirar 10 na prova. Entende a diferença? Então, é basicamente isso. É a gente entender que nós somos falhos e que nós sim precisamos de ajuda. Não, nem todo mundo precisa de terapia, né? Mas todos nós precisamos de Deus, sim. Isso é fato. Dizer que todo mundo precisa de terapia, eu não acredito. Mas dizer que todo mundo precisa de Deus é um fato. Nós todos precisamos de Deus em nossa vida. Então, é isso, é sobre isso. Eu trouxe um texto aqui, que esse texto ele não é meu, tá? É desconhecido, eu não consegui pegar o autor, mas ele é muito, cabe muito bem dentro de tudo isso que a gente está falando aqui. Eu vou ler para vocês, porque eu achei muito bom. Então, ele começa assim: Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Ele enxergava o coração humano como ninguém. Ele sabia das dores escondidas, das angústias silenciosas e dos medos mais profundos. Suas palavras iam direto ao ponto, trazendo clareza, conforto e transformação. Ele acolhia sem julgar, ele corrigia sem ferir e amava sem impor. Ele entendia as emoções humanas, mas também sabia como libertar as pessoas das prisões internas que as limitavam. Jesus ensinava sobre o perdão para curar ressentimentos e sobre a fé para vencer a ansiedade, sobre o amor para restaurar relacionamentos. Ele não tratava apenas os sintomas, ele ia direto à raiz dos problemas. E assim, ele trazia cura para a alma, ele trazia um propósito, uma razão maior para a vida. E ainda hoje, as suas palavras ecoam como conselhos perfeitos para o coração humano, provando que ele continua sendo o maior guia emocional e espiritual de todos os tempos. Eu acho que aqui traduz bem tudo que eu falei para vocês até agora, né? E é sobre isso. Eu fiz aqui uma, eu não sei se vocês conhecem, é uma visualização guiada,
que é o quê? É um processo que eu faço geralmente com as minhas clientes, ou quando eu faço em grupo, terapias em grupos, enfim. E daí eu peço para todo mundo fechar os olhos. Se vocês quiserem abrir as câmeras, fiquem à vontade. Só deixem os microfones desligados, né? É bem rapidinho. E, e aí eu peço para vocês que vocês fechem os olhos e respirem profundamente. A respiração, ela é um processo muito bom em qualquer situação, sabe? Aprender a respirar corretamente nos momentos que a gente está com ansiedade ou numa crise de raiva, ou de, enfim. Então, inspira pelo nariz profundamente, contando até 7 ou 5, né? Depende de cada um. Conta até 7, inspirando pelo nariz, segura contando até 5 e depois solta lentamente pela boca, contando até 5 novamente. Então, ó. Esse tipo de respiração, a gente fala que é a respiração consciente. Ela leva oxigênio ao nosso cérebro quando a gente está passando por uma crise e ela faz novas conexões neurais. Então, agora eu vou pedir para vocês que vocês fechem os olhos e respirem profundamente. Inspire paz e expire tensão. Respire mais uma vez, profundamente. Agora, imagine, fique com os olhos fechados, né? Agora, imagine que você está em um lugar lindo, calmo e seguro. Pode ser uma praia, um jardim ou uma montanha. Um lugar onde você se sente em paz. Visualize esse lugar nos mínimos detalhes. Sinta a brisa suave. Ouça os sons ao redor. Perceba a temperatura agradável do seu corpo. Agora, à sua frente, surge um caminho iluminado. Esse caminho representa a sua jornada de cura. Conforme você caminha, percebe que está deixando para trás pesos que não precisa mais carregar. Cada passo que você dá, algo que te machucava fica para trás. Dor, medo, insegurança. Tudo isso começa a se dissolver dentro de você. Então, você vê uma luz brilhante à sua frente. Essa luz representa a presença de Deus, do amor divino, que te envolve e te fortalece. Ela se aproxima suavemente, te envolvendo com uma sensação de acolhimento, paz e segurança. Você percebe que não está sozinha. A cada inspiração, essa luz entra em você, preenchendo cada parte do seu ser com amor, cura e propósito. Agora, sinta o seu coração mais leve. O caminho da terapia te ajuda a compreender sua jornada e a fé te dá forças para seguir. Lembre-se, você é amada, você é capaz, você está exatamente onde deveria estar. Respire profundamente, novamente. E quando você estiver pronto, traga sua atenção de volta para o momento presente. Respirando
e voltando ao presente. É isso. Gente, Maravilhoso. gostaram? Bastante. Olha, quanto aprendizado, Déia, sabe? E quero aqui mais uma vez te agradecer por tudo isso que tu trouxe aqui pra gente, todo esse aprendizado, que você possa continuar aí sendo cada vez mais usada por Deus, Amém. através dessa tua busca, né? Para que também outras mulheres possam ter a oportunidade que você teve. Deus te abençoe Amém. grandemente.